Olá, olá, meu povo, seja bem-vindo ao nosso Vale Tudo Direito Administrativo para a sua prova da Guarda Civil Municipal de Boa Vista. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maiara, sou policial penal no estado de Minas Gerais e também professora de Direito Administrativo aqui do Vale Concurso. Antes de mais nada, quero convidá-los aí a deixar o seu like nesse vídeo, tá? Se inscrever no nosso canal do YouTube para que a gente sempre continue trazendo, conteúdo de qualidade para você que está se preparando para os diversos concursos públicos que ocorrem Brasil afora, tá certo? Pessoal, hoje nós vamos iniciar aqui, tá? Com o nosso Vale Tudo de Direito Administrativo. E o método, que eu utilizei para que a gente possa revisar o maior número de conteúdos possíveis de seu edital é através de questões, tá? Véspera de prova, minha sugestão, resolva a maior quantidade de questões da sua banca, tá? Que isso vai te ajudar demais, tá? As bancas, elas costumam repetir assuntos, elas têm os temas prediletos e a gente consegue identificar isso quando a gente resolve questões. Então, vamos lá. A primeira questão de hoje, já falando aí de organização administrativa, tá? Então, a gente vai ver aqui questão sobre a administração pública indireta. São instituições da administração indireta. A. Fundações públicas, autarquias, empresas públicas. B. Confederação, federação, estados. C. Sociedades mistas, empresas públicas, secretarias de governo. D. Federação, estados, municípios. E. Autarquias, parcerias público-privadas, secretarias e ministérios. Gente, a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta, ela é formada pelos entes federativos, certo? Então, nós temos o quê? Estado, União, estados, Distrito Federal, municípios. E suas subdivisões, Os estados, por exemplo, eles têm a forma, de organização administrativa, criando secretarias, a União cria ministérios, tá? E ali, há um desmembramento, as subdivisões internas, tá? Então, são a administração pública indireta. A administração pública, são a administração pública direta, A administração pública indireta é formada por entidades, são 4 entidades: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Gente, sabendo isso, você mata questão aí demais sobre a administração pública indireta. Então, nós temos 4 entidades, tá? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Então, aqui, a letra A, tá perguntando, são instituições da administração indireta, fundações públicas, sim, autarquia, sim, empresa pública, também. Então, a princípio, a letra A é o nosso gabarito, mas vamos continuar aqui, vamos ver as outras. B, confederação, federação, não, errado, tá? Estados faz parte o quê? Da administração pública direta. Sociedades mistas, empresas públicas, secretaria de governo, administração pública direta. Federação não, estados e municípios, administração pública direta. Autarquia, letra A mesmo é o nosso gabarito. Então, lembre-se, falou em administração pública indireta, nós estamos falando de autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Questão de número 2. A entidade da administração pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente público, é denominada A. Órgão público, B. Sociedade de economia mista, C. Autarquia, D. Fundação pública e empresa pública. Vamos fazer uma apanhada aqui rapidamente. Olha só. Nós vimos, que a administração pública indireta, ela é formada, por 4 entidades. Só que há uma distinção, entre autarquia e sociedade de economia mista, empresa pública e fundação pública. A autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei. Preste atenção nisso aqui, ela é criada por lei, não autorizada. A lei cria, tá? E ela possui patrimônio público e ela exerce atividade típica de Estado. Essa é a autarquia, assim, rapidamente falando.
A empresa pública, embora ela tenha um nome público, né, empresa pública, esse pública refere-se ao patrimônio, tá? Porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado, tá certo? Ela é autorizada por lei, sua criação é autorizada por lei e o patrimônio é integralmente público, por isso o nome empresa pública. Inclusive é o gabarito da nossa questão, né? Ficou claro aqui. A sociedade de economia mista, ela é uma pessoa jurídica também de direito privado, tá? Ela é criada mediante autorização, né? Ela é autorizada por lei. Só que o patrimônio não é integralmente público, ele é majoritariamente público. Quer um exemplo? A Petrobras. Você consegue comprar ações da Petrobras na Bolsa de Valores, mas as ações, né, majoritárias pertencem ao poder público, tá? Então, assim, enquanto que na empresa pública o capital, ele é integralmente público, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, pertence integralmente, né, ao governo federal, tá? A Petrobras, o capital é majoritariamente público, não é integralmente. Então, essa é basicamente a diferença entre as duas. E a fundação pública, ela pode ser tanto de direito público quanto de direito privado. Ela é autorizada por lei e uma lei complementar vai dizer qual será o âmbito de sua atuação. Isso vai definir sua personalidade jurídica, se vai ser direito público ou direito privado. Certo? Então aqui, ó, entidade da administração pública indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente público. Nós estamos falando da letra E, empresa pública. Questão de número 3. As autarquias federais: A. São subordinadas ao Ministério competente. B. Não possuem personalidade jurídica. C. São criadas por lei. D. Não possuem patrimônio ou receitas próprias, né? São entes cuja gestão financeira está a cargo da União. Olha só, não há subordinação, preste atenção, não há subordinação entre administração pública direta e administração pública indireta. Os ministérios, gente, eles pertencem à administração pública direta, assim como as secretarias, eu mencionei, né, no início aqui, do nosso Vale Tudo. Então, não tem subordinação entre a administração pública direta e indireta. Então, não tem como eu dizer que a autarquia, que pertence à administração pública indireta, é subordinada ao Ministério, que faz parte da administração pública direta. O que tem é uma vinculação. Exemplo, o Banco Central, ele está vinculado ao Ministério da Economia, mas não subordinado a ele. Essa vinculação, ela existe em razão de que o Ministério da Economia ele vai fazer uma supervisão verificando se o Banco Central está cumprindo, né, um controle de finalidade, se ele está cumprindo as finalidades para as quais ele foi criado, tá? Então, o Banco Central é uma autarquia também e ele está vinculado, mas não subordinado ao Ministério da Economia, beleza? Eles possuem personalidade jurídica, sim, são pessoas jurídicas, as autarquias, né, são pessoas jurídicas de direito público, são criadas por lei, certo? Gente, das entidades da administração pública indireta, a autarquia é a única que é criada por lei, porque a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública, elas são autorizadas. A criação é autorizada por lei. A autarquia não, ela é criada por lei, tá? Então tem uma diferença nisso e isso é muito cobrado em prova, né? Porque a banca sabe que o candidato às vezes confunde, tá certo? D. Não possuem patrimônio e receitas próprias, possuem sim, e a gestão financeira, né, são delas mesmo, não ficam a cargo da União. Então, letra C aí, o nosso gabarito. 4. A vontade da pessoa jurídica será atribuída aos órgãos que a compõem em razão do princípio A. Da impessoalidade, B. Da finalidade, C. Do pluripersonalismo, D. Da representação e E. Da imputação volitiva. Olha só, os órgãos, gente, eles fazem parte da organização administrativa, né? Órgão público. Exemplo, a Câmara Municipal, ela é um órgão, né, do município,
tá? É um órgão municipal. Os órgãos, tem uma teoria que visa ali, né, explicar a vontade da pessoa jurídica será imputada aos órgãos. Por exemplo, o órgão, eles fazem uma comparação, né, os doutrinadores de direito administrativo fazem uma comparação com o próprio órgão do corpo humano. Então, é como se nós fôssemos as pessoas jurídicas e os nossos órgãos, né, fossem os órgãos públicos. Então, assim, quando o meu coração bate, eu não falo assim, o meu coração bateu. Não, é todo o conjunto, né? Quando a minha mão, ela mexe, não é a minha mão que está mexendo, sou eu que estou mexendo. Então, toda a ação dos meus órgãos são imputados a quem? A mim. Assim acontece na organização administrativa, tá? A atuação dos órgãos são imputados, são atribuídos à pessoa jurídica. Então, quando a polícia, quando a Guarda Civil Municipal de Boa Vista, ela atua, não é a guarda que está atuando, é o município de Boa Vista que está atuando, porque a guarda é órgão e o município é a pessoa jurídica que faz parte, né, que possui o órgão Guarda Civil Municipal. Tá certo? Então, quando a guarda ela atua, não é a guarda que está atuando, é o município de Boa Vista que está atuando. E aí tem, né, os doutrinadores criaram teorias tentando explicar essa relação. E a teoria adotada, gente, é a teoria da imputação volitiva, que a atuação do órgão, né, não é imputada a ele, mas sim a pessoa jurídica a qual ele pertence. Ficou claro? Então, quando o órgão age, é a própria pessoa jurídica ali agindo. Tanto que se alguém, né, sofreu algum dano causado por um guarda civil no exercício de sua função, a ação não vai ser impetrada contra o servidor ou contra a guarda, mas sim contra o município, que é a pessoa jurídica ali, né, que engloba aquele órgão. Então, é aí teoria da imputação volitiva, letra E. 5. A entidade de serviço autônomo criada por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública é denominado A. Sociedade de economia mista, B. Cooperativa, C. Empresa pública, D. Autarquia e E. Fundação. Olha só, vou dar uma dica para vocês. Quando falar assim, atividades típicas de administração pública, atividades típicas de Estado, nós estamos falando de autarquia, tá? E olha só, ó, só aqui você já mataria, você saberia que é uma autarquia, ó. Ela é criada por lei. Ó, falou em entidade, criada por lei não tem outra, é autarquia. Por quê? Mais uma vez vou dizer para você decorar. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública é autorizada por lei. Beleza? Então aqui, né, ficaria fácil para você matar. E agora uma outra diquinha, falou em atividades típicas de administração pública, nós estamos falando, né, de autarquia. Questão de número 6. Pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta do Estado, criadas por autorização legal, cujo controle acionário pertence ao poder público, tendo por objetivo como regra a exploração de atividades gerais de caráter econômico, constituem A. Sociedade de economia mista, B. Autarquias, C. Órgãos, D. Fundações públicas e E. Empresas públicas. Ó, pessoa jurídica de direito privado, né, que integra a administração pública indireta. Então, quais são as pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração pública indireta? A gente tira a autarquia fora, porque a autarquia é pessoa jurídica de direito público, né? Então, sobrou empresa pública, sociedade, economia mista e a fundação pública, ela pode ser ou pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público, né? Então, a gente coloca um asterisco nela. Mas, ó, é criada por autorização legal, o controle acionário pertence ao poder público. Gente, falou em controle acionário, nós estamos falando de sociedade de economia mista. Porque a gente compra a ação da Petrobras, a gente compra a ação do Banco do Brasil, que também, né, é uma sociedade de economia mista, tá? Só que as ações, né, com maior número de votos ali, o controle acionário, ele fica nas mãos do poder público, tá? Então, por exemplo,
o Banco do Brasil, né, o controle acionário dele é exercido pela União, embora, né, eu, você, qualquer um consiga ter ações, adquirir ações aí no mercado financeiro, tá? Mas o controle acionário é do poder público. Então, a gente está falando aqui da letra A, Sociedade de Economia Mista. Próximo aí, ó. A Câmara Municipal se caracteriza por ser órgão do município, produto de, aí, né, pra gente preencher a lacuna administrativa, sendo desprovido de personalidade jurídica, não podendo figurar no polo passivo da ação popular, salvo na defesa de seus interesses institucionais. Assinale a alternativa que complementa corretamente a afirmativa anterior. A, hierarquia, B, descentralização, C, desconcentração e E, autoexecutoriedade. Olha só, gente. Quando a gente cria entidade da administração pública indireta, esse processo de criação de uma autarquia, de uma sociedade de economia mista, é chamado de descentralização, tá? Descentralização, ó. O E de descentralização, esse Ezinho ali no C, você vai fazer uma ligação com criação de entidades, tá? Agora, quando o Ministério da Fazenda cria a Receita Federal, nós estamos criando um outro órgão público. Então, esse processo é chamado de desconcentração, ó. Olha o O ali no com, né? Com o O de órgão, tá? Então, a criação de órgãos é chamado de desconcentração. A criação de entidades é chamado de descentralização. Pelo amor de Deus, não confunda isso, que isso é extremamente cobrado em prova. Então, ó, desconcentrar é criar órgão público. Descentralizar é criar entidades da administração pública indireta. A Câmara Municipal, gente, ela é um órgão, né? Ela é uma desconcentração administrativa. Então, isso que é a palavra, né? Letra C aí, que vai preencher a lacuna. E o que é o seguinte? Gente, os órgãos públicos, eles não têm personalidade jurídica, ou seja, eles não podem ingressar em juízo, eles não podem sofrer uma ação. Quando a Câmara, né, se alguém tiver que entrar em juízo contra a Câmara, entra contra o município. Eu falei, a GCM aí de Boa Vista, né, ela é um órgão municipal. Se alguém tiver que entrar com uma ação contra a GCM de Boa Vista, não vai entrar contra a GCM, sim contra o município de Boa Vista, porque o órgão não possui personalidade jurídica, ele não pode ingressar em juízo, a não ser que, no caso da Câmara aqui, que tem interesses, né, institucionais previstos na Constituição, como, por exemplo, o direito de receber o repasse municipal todo mês, caso esse repasse seja descumprido, ela consegue ingressar em juízo, tá? Mas, assim, em casos excepcionalistas, tem que ser previsto aí na Constituição. Tá certo? Então, aqui, tá? Criação de órgãos públicos é objeto de desconcentração. Criou sociedade de economia mista, criou autarquia, empresa pública ou fundação pública, nós estamos falando de descentralização. Próximo. Acerca da organização do Estado, integra a administração pública direta. A. Letra A, secretaria estadual. B. Empresa pública. C. Sociedade de economia mista. D. Autarquia. E E. Fundação pública. Então, ó, acerca da organização do Estado, integra a administração pública direta. A gente já sabe que a empresa pública não faz parte da indireta, sociedade de economia mista também, autarquia também, fundação pública também. A gente responde isso aqui por eliminação, olha que fácil. Secretaria estadual faz parte da administração pública direta, beleza? Letra A, mamão com açúcar essa, né? Próximo aqui. No caso de danos decorrentes de omissão do Estado, prevalece o entendimento que deve ser aplicada a teoria. Isso aqui, gente, falando de responsabilidade civil do Estado, tá? Letra A, do risco integral, não se admitindo cláusulas excludentes da responsabilidade do Estado. B, da irresponsabilidade do Estado, de modo que nunca deverá ser responsabilidade a partir da teoria de que o réu não pode errar.
C, do risco administrativo, pelo qual há responsabilidade administrativa objetiva, bastando a demonstração do dano decorrente da atuação do Estado, sem o concurso do lesado. D, da culpa administrativa, exigindo a demonstração de que o Estado tinha o dever legal de agir, além do comportamento estatal omissivo, o dano e o nexo entre a omissão e o dano e a culpa ou dolo. Olha só, parece confuso, mas olha como, vamos simplificar aqui. O Estado, ele responde, em regra, ele responde de forma objetiva pelo dano, né, que ele causa ali através dos seus agentes públicos a terceiro. Então, por exemplo, seu carro está estacionado na rua, né, de forma regular, uma viatura em perseguição ali, né, policial, colide com seu carro, causa um dano. O Estado, ele responde, tá, independentemente se aquele policial que colidiu com seu veículo, ele agiu com dolo ou com culpa. O dano do Estado é objetivo, ele tem que ressarcir o seu dano. A responsabilidade do Estado é objetiva, ele tem que ressarcir o seu dano, tá? Isso no caso de uma ação, né? Uma ação que causou dano. Agora suponhamos que tem um buraco na rua. Tem um buraco na rua e o buraco só vai crescendo, só vai crescendo. Né, os moradores acionam ali o poder público e nada é feito, aquele buraco só vai crescendo e causa dano, né, a várias pessoas ali, interrompe o trânsito, o ônibus não consegue circular, alguém cai naquele buraco e morre. O Estado, outro dia eu estava vendo uma situação, seguinte, havia um ponto de ônibus, caso de omissão do Estado, olha só, havia um ponto de ônibus e aquele ponto que tem um teto de concreto. Só que aquele ponto ele foi condenado pela Defesa Civil, ele estava inutilizável porque corria um risco de desabamento. Só que o ponto não foi removido, não foi isolado, então os moradores daquele local sabiam que aquele ponto não era utilizado, mas quem era de fora não sabia, um senhor, né, não sabia, ficou debaixo do ponto e justo naquele dia o teto cedeu, caiu em cima dele e matou. Olha só, um caso de omissão do Estado, tá? No caso de omissão a gente tem que demonstrar que o Estado agiu com culpa, que ele foi omisso, tá certo? Quando é ação, tá? Ó, a viatura bateu no carro, independente do dolo ou culpa, o Estado vai responder. Mas no caso de omissão, a gente tem que demonstrar aquela omissão, como no caso aqui, que é o exemplo que eu citei do ponto de ônibus, tá? Então, foi demonstrado que o Estado, ele foi omisso, ele tinha que ter removido aquele ponto, tinha que ter isolado aquele local, porque ele não fez, a pessoa foi lá e morreu. Ele tem que indenizar, ele é responsável, tá? Então, na omissão, a gente tem que demonstrar a culpa do Estado. Ele tinha o dever legal de agir e ele foi omisso, beleza? Então, aqui, letra D é o nosso gabarito. É somente no caso de omissão que a gente tem que demonstrar essa culpa estatal, tá? Se for no caso de ação, não. A responsabilidade independentemente de culpa ou de dolo. Questão número 10. Com base na doutrina clássica e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que, quanto à responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal de 1988 adota em regra a... Nós temos teorias, gente, para explicar a responsabilidade do Estado. A teoria adotada atualmente é a teoria do risco administrativo. Por quê? Essa teoria, ela comporta, né, ela permite exclusão de responsabilidade do Estado, excludentes de responsabilidade do Estado. Então, nós temos 3 excludentes. Caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiro, tá? Então, por exemplo, a viatura está vindo ali, né, em velocidade compatível com a via, respeitando as normas de trânsito, e de repente um pedestre ele se lança na frente da viatura, tá? A vítima se joga na frente da viatura e é atropelada. Nesse caso, a culpa foi exclusiva da vítima. O Estado não responde, beleza? No caso, né, caso fortuito, força maior, né, desastres da natureza, por exemplo, tá? Terremotos, maremotos, essas coisas, né? Caso fortuito, força maior. E quando a culpa exclusiva de terceiro, também o terceiro causou o dano, o Estado, ele vai, né, ter essa excludente responsabilidade. Essa teoria do risco administrativo, ela é adotada em regra, tá? Na maioria dos casos, nós temos essa teoria do risco administrativo. Há situações em que nós teremos aplicação da teoria do risco integral, em que não caberá, tá? Não caberá excludente de responsabilidade do Estado. O Estado vai responder mesmo. E nós temos 3 situações. Danos ambientais, sabe aquelas barragens? Aquelas barragens em Minas Gerais, né? Que cederam lá e devastaram a cidade? Pois é, o Estado responde,
tá? Ele responde porque danos ambientais o Estado responde, danos nucleares, tá? Acidentes em usinas nucleares aí que causam danos a terceiros, o Estado responde. E atos terroristas ou de guerra em aeronaves brasileiras, o Estado também responde. Independentemente aí de qualquer coisa, não tem como falar é culpa exclusiva da vítima, é culpa exclusiva de terceiro, caso for... Não, o Estado não pode alegar isso, ele tem responsabilidade, tá certo? Mas essa teoria do risco integral é somente nessas três hipóteses. Dano ambiental, dano nuclear, ato terrorista ou de guerra em aeronaves brasileiras. Tirando isso, né, a teoria que em regra é adotada é a teoria do risco administrativo, que admite excludente de responsabilidade. Questão número 11 aqui. Para a configuração de ilícito civil de ordem patrimonial praticado pelo Estado, é necessário que haja. Gente, para que haja responsabilidade do Estado, no caso ali, né, de uma ação, né, nós precisamos que haja uma relação de causalidade entre a ação, tem a conduta, né, ou a ação, tem o dano e tem o nexo que liga a ação ao dano. Então, demonstra, né, que aquela ação causou o dano ao indivíduo, tá? Então, nós temos aqui, ó, relação de causalidade entre a ação ou omissão e o dano verificado, tá? Então, letra A é o nosso gabarito. Próximo aqui, né, pra gente dar início aí à finalização, nos termos constantes da Lei 8.112 de 90, falando sobre servidores públicos, agentes públicos, né? O retorno à atividade de servidor mediante aproveitamento tem como condição que esse servidor A. esteja em disponibilidade, B. seja novamente aprovado em concurso público, C. não tenha sido apenado com advertência, D. tenha se aposentado, E. trabalhe em sede diversa do novo cargo. Gente, o servidor, tá? Para ser aproveitado, ele precisa estar em disponibilidade. Isso está no artigo 30 da Lei 8.112. Ó, o retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Próximo aqui também falando, né, sobre essa lei aí, tá? Estabelece que o vencimento, né, a Lei 8.112 estabelece que o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, é denominado A. retribuição, B. garantia, C. salário, D. provento e E. remuneração. Gente, o vencimento mais vantagens é igual a remuneração, tá? Letra E. Então, ó, a remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Essa é a remuneração. Por último, né, pra gente finalizar aqui o nosso Vale Tudo de Direito Administrativo, ó, o artigo 37 da Constituição Federal estabelece que o prazo de validade do concurso público será de até, né, temos que preencher, prorrogável por igual período. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Gente, o prazo, tá? O prazo do concurso público, de validade do concurso público, é de até 2 anos, não é 2 anos. Pode ser 1, tá? Aí a administração pública vai estabelecer o prazo. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, tá? O prazo é de até 2 anos. E esse prazo ele pode ser prorrogado uma vez por igual período. Então, se o primeiro prazo foi de 1 ano, a prorrogação também será de 1 ano. Se o primeiro prazo foi de 2 anos, a prorrogação também será de 2 anos. Certo? Então, letra A. O prazo é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Aí, ó, administração pública, né, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, do município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também é o seguinte... Ao inciso 3º, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Pessoal, assim nós finalizamos o nosso Vale Tudo de Direito Administrativo. Espero, né, que todos os assuntos tenham ficado claros aí para você, mas se não ficou, entre em contato conosco através das redes sociais, combinado? Desejo a todos uma excelente prova, boa sorte, espera aí o retorno, né, de muitos falando da aprovação. É isso aí, tamo junto, até mais.